Meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui com nossa porção diária da palavra. Eu quero ler uma porção da palavra de Deus para você e com você nesta manhã, né? Então, onde você estiver, eu quero saudá-lo, desejando que tenha um dia de paz, um dia guardado e protegido pelo Senhor e que você consiga alcançar o seu planejamento para o dia de hoje. Assim, juntos, vamos seguindo e recebendo a palavra de Deus ao nosso coração. Hoje eu quero ler com você, então, a palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do versículo 44 até o 49. Está escrito: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, e de forma tão especial, esse texto, essa porção que eu separei aqui, tratando, da obra missionária. Paulo e Barnabé foram comissionados pela igreja de Antioquia, e eles então foram separados pela ação do Espírito Santo, foram enviados pela igreja, e eles então começam a obra missionária. Importante para nós que eles estão desenvolvendo o trabalho. Sabemos muito bem, primeira, segunda, terceira viagem missionária, como que eles passam pelas cidades, como que eles fazem deslocamentos longos, 50, 70, 100, 200, 300 quilômetros, para que então pudesse cumprir o itinerário, né? E então de cidade em cidade, e ele está pregando a palavra. É importante para nós que o texto diz e deixa para nós de forma belíssima essa informação, que eles no sábado se reuniram e as pessoas estão ali para ouvir a palavra do Senhor. Havia uma multidão que estava reunida para ouvir a palavra do Senhor. É necessário, né? É importante destacar esta parte do versículo que comecei lendo. Pessoas que estão querendo ouvir a respeito do que o Senhor tem para dizer, aquilo que o Senhor tem para ensinar, para instruir, para corrigir, não é para trazer bênçãos, não é para trazer o refrigério, o alento, o socorro. E então, aquelas pessoas estão ali para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvir a poderosa mensagem do Evangelho, para ouvir falar de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E então, essa primeira descrição, ouvir a palavra do Senhor. Pergunta que eu te faço: você tem prazer em ouvir a palavra de Deus? Você tem prazer, satisfação em se voltar para a palavra de Deus? Para ler, para meditar, para estudar a palavra de Deus? Então, no período do ministério de Jesus, as multidões estavam ao seu redor, e o que elas estavam desejosas era de ouvir os seus ensinamentos. Multidões o apertavam, pessoas de todo lado queriam ver e ouvir Jesus Cristo. E agora a sua igreja está comissionada de ir por todo o mundo e espalhar as boas novas do Evangelho, anunciar a palavra do Senhor em todos os lugares. E é importante, né, que a igreja tem feito isso ao longo dos séculos. Estamos aí há mais de 2000 anos, não é? Então, do primeiro século até os nossos dias, a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo na terra, não estou falando de denominações,
não estou falando de religiões, eu estou falando da Igreja de Jesus Cristo, aquela que se pauta pelos ensinamentos do Novo Testamento. E então, essa igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar, de proclamar, de falar a respeito das boas novas do Evangelho. E aquelas pessoas estão ali desejosas, ávidas por ouvir a palavra do Senhor. E como que faz bem a nossa alma poder ouvir a palavra de Deus. Como que é importante para nós ouvirmos a palavra de Deus. E para aquele que está perdido, para aquele que está angustiado, para aquele que está oprimido, para aquele que está vivendo nas garras e algemas do pecado, para aquele que está em desespero, para aquele que não tem razão para viver. E então a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela chega para mudar o curso da vida, para poder dar nova direção, para apontar a solução que está em Jesus. E assim, então, Paulo e Barnabé, eles estão ali naquela cidade, eles estão naquele lugar, eles estão exatamente onde o Senhor desejava para eles. E aquela multidão que queria ouvir, eles cumprem, eles fazem a sua parte. Quero dizer para você que existe uma numerosa multidão que está desejosa de ouvir a palavra do Senhor. Existem pessoas pertinho de cada um de nós que desejam ouvir a palavra do Senhor. Na nossa casa, na nossa família, nossos amigos, na dinâmica da sociedade, pessoas que estão desejosas de ouvir a palavra do Senhor. Eu e você que temos a palavra, eu e você que conhecemos Cristo, eu e você que temos a salvação, eu e você que somos responsabilizados da grande comissão, então nós precisamos transmitir a essas pessoas a palavra do Senhor. E o texto então descreve que a palavra do Senhor proclamada, pessoas que estão querendo ouvir, ao mesmo tempo, existem aqueles que se levantam para produzir embaraço, impedimento, para, de alguma forma, impedir que pessoas sejam salvas, impedir que pessoas encontrem o caminho da vida eterna, a alegria da salvação. E assim também aconteceu lá. Pessoas tentaram impedir que Paulo e Barnabé proclamassem a mensagem do Evangelho, mas eles, com ousadia, cheio de coragem, com muita determinação, com muita dependência do Espírito Santo, eles continuaram. E até mesmo eles tiveram a coragem de poder enfrentar a oposição e poder dizer aos judeus perseguidores que uma vez que eles rejeitam a palavra do Senhor, eles estariam indo aos gentios, porque uma vez foram chamados para ser o apóstolo entre os gentios. E ele se volta para os gentios na compreensão clara de que o Senhor queria salvar os gentios. E ele, então, anunciando a palavra, diz o texto aqui, que os gentios glorificavam a Deus, exaltavam o Senhor. E o versículo que eu li, e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Paulo e Barnabé, eles foram espalhando a boa semente do Evangelho. E essa semente foi germinando e produzindo frutos abundantes. E esse Evangelho chegou até nós. Que bênção, que maravilha que eu e você podemos desfrutar. O Evangelho transforma. O Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação, muda a nossa vida radicalmente. Aquele que está vivendo uma vida horrível de pecado, ele é transformado, volta para Cristo e ele agora é uma nova criatura. Caminha de forma diferente, toma decisões de forma diferente, se torna uma bênção na família, uma bênção para os amigos, uma bênção no local de trabalho, uma bênção para a sociedade. Por quê? Porque ouviu o Evangelho, encontrou Jesus Cristo, deu crédito à mensagem do Evangelho, sentiu satisfação em ouvir a palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra. Nós gostamos, nós temos prazer, nós, na verdade, queremos ouvir a palavra do Senhor. E assim, então, vamos prosseguir neste ideal. Ouvir a palavra do Senhor e espalhar a palavra do Senhor, ou seja, no sentido de compartilhar, de anunciar, de transmitir, de poder falar das grandezas de Deus que estão reveladas pela palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e que Deus seja com todos nós.
Amém? Vamos então juntos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome porque a Tua palavra, que é maravilhosa, que ultrapassa todas as barreiras e limitações, que ultrapassa todos os obstáculos e impedimentos, e a Tua palavra chegou até nós. Palavra que veio para transformar a nossa vida, o Evangelho da nossa salvação. Obrigado porque este Evangelho tem sido proclamado em todo o nosso Brasil. Em todo o mundo existem aqueles que estão cumprindo com a grande comissão, levando as boas novas do Evangelho a toda criatura, para que todos tenham a oportunidade de ouvir e de se manifestar, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Seja conosco, Deus, abençoe-nos nesse dia, que tenhamos a condição de espalhar as boas novas do Evangelho, a começar aqui pertinho de nós, junto à nossa família, casa, amigos e também local de trabalho e a quem nós encontrarmos, para que esteja surtindo os efeitos e ela produza frutos abundantes para a glória do Teu nome, para a alegria e para a salvação de vidas. Assim oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você, que você tenha um dia de paz e até amanhã, se Deus permitir.